Hoje vai ter uma história, me conta só. Uma dica muito boa, então me conta só. Me conta só. Olá, eu sou Solange, a contadora de histórias, e hoje estou aqui para trazer algumas sugestões ou dicas para vocês, pais e professores, sobre o tipo de livro que é pouco usado nas escolas e em casa. Muitas vezes os pais nem sabem que existem. São livros que as crianças gostam muito. Aqui estão o JR e a Sol lendo seus livros sem texto. A história do ratinho. Esses livros são uns dos mais antigos dos livros sem texto. Também quero falar para vocês do Ida e Volta, que é considerado o primeiro livro brasileiro sem texto. Para vocês terem uma ideia, o Juarez Machado escreveu este livro em 1969 e só foi editado em 1975 na Alemanha. Depois que foi adotado editado em mais 2 países, é que o Brasil se interessou, porque quando ele levou para ser editado no Brasil, disseram que não, esse tipo de texto de livro não serviria. Livro sem texto, isso não existia. E assim, hoje, nós temos uma quantidade enorme de livros sem textos. O próprio Juarez tem o Ida e Volta, Emoções, que segundo ele mesmo falou, é a continuação. Quando ele fez o Ida e Volta, ele fez tudo junto. Depois ele achou que ia ficar muito grande para um livro e que na verdade eram 2 histórias. Então ele dividiu a Ida e Volta e a continuação, que é Emoções. Ele também fez Limites. Esse daqui já é mais psicológico, assim, para crianças pequenas, talvez dê um pouquinho mais de trabalho para elas lerem. E por último, Domingo de Manhã, que é muito interessante também. Então, os que eu conheço são esses os livros do Juarez Machado. Mas temos muitos outros brasileiros que foram por esta aventura de escrever os livros sem texto. É importante a leitura sem texto para as crianças, porque isso desenvolve muito o psicológico da criança, desenvolve a fala, desenvolve a redação dela, a criatividade. É uma parte super importante e que tem sido negligenciado por alguns professores e pelos pais também. Vejamos aqui na biblioteca da SO, tudo isso é livro sem texto. Já ouvi de alguns professores que não acham os livros para comprar. E são livros bons, de autores bons. Essa coleção do Ratinho, como eu já falei, que é da Monique Félix, uma das primeiras que nós temos aqui. A Regina Coeli Renault tem uma coleção enorme de livros sem textos. Gosto de todos, mas esse daqui é o meu xodó. Pela Porta do Coração. É muito lindo mesmo. Amor, Doce Amor é outro que vale a pena. E algo importante, estes livros são livros que não devem ficar fora da sua estante, professor, da sua biblioteca, da biblioteca que você está montando para o seu filho, pai. E tem vários outros, não dá para mostrar todos,
mas pelo menos vocês vão conhecendo alguns. Todos esses é da Regina Coeli. Este daqui é uma graça. Outra que se aventurou, a Eva Furnari. Creio que todos conheçam a Eva Furnari. Ela tem alguns livros sensacionais. Este é um dos que eu mais gosto. Truques. Será que todo mundo aqui conhece? É muito interessante. E os livros da Bruxinha, que é uma coleção boa. O livro da Bruxinha é interessante que ele tem várias histórias. Não é o livro com uma história só. Então ele tem algumas páginas e uma história. Então são histórias pequenas que dá para começar com as crianças menores. Mas uma outra coisa importante, gente, essa história de que livro sem texto é para criança que não foi alfabetizada, nada disso. Às vezes o adulto, ele fica ali meio preso, não consegue ler direito, se sente envergonhado de estar lendo uma história sem texto, mas a criança não tem nada disso. Ela pega e já vai lendo, já vai olhando, já vai rindo e já vai encontrando a história. Por isso que é muito importante, porque ela desenvolve a coordenação, aquele senso de tempo, de lugar. Os elementos da narrativa são bem estruturados na história sem texto. Então, tudo isso aqui são livros da Eva Furnari. Filó e Marieta, Esconde-Esconde. Todos são várias histórias no mesmo livro. A Bruxinha Atrapalhada, creio que seja o mais conhecido. As Traquinagens e Estripulias. E O Amigo da Bruxinha, que acho que esse é o que mais todos conhecem da Eva Furnari, esse sem texto. Então, para vocês verem que não são autores, são autores importantes que fazem os livros sem texto. Aqui tenho mais alguns importantes. Esse daqui é interessante, que eles têm o mesmo nome, mas são livros completamente diferentes, de autores diferentes. E outra história. A Ruth Rocha também resolveu escrever livros sem texto. Ela tem mais de um. Esse daqui é um dos que eu mais gosto, da Ruth Rocha. O Bambolina, esse do guarda-chuva é maravilhoso. Este daqui é uma graça de livro e, como eu já falei, os livros sem texto não é só para criancinhas. É para criança, é para adulto, é para qualquer idade. As minhas experiências de trabalho com ida e volta, principalmente, e a maioria desses que eu mostrei aqui, eu fiz um trabalho com crianças desde o infantil e também trabalhei do 6º ano até o 3º colegial. E deu muito certo, tivemos coisas maravilhosas. Esse brinquedo é muito emocionante. É um livro maravilhoso. Este daqui, ele é muito especial para mim, porque desde pequenininhos, meus filhos tinham, o mais velho tinha 3, 4 anos, quando eu descobri o livro sem texto, e eu ficava lendo o meu livro e fazendo os projetos, as coisas, o mais velho sentadinho, então o outro no carrinho, e eles queriam ler. E aí eu comecei a comprar
procurar livros sem texto e dar para eles. E este daqui, o mais novo, com 2 aninhos, não tinha nem 2 aninhos, ele olhado, sentando, olhando o livro, quando de repente ele começou a dar gargalhada, começou a dar risada, e eu parei, o outro também parou, nós perguntamos, o que está acontecendo aí? E ele falou assim que era muito engraçado o livro. E eu fui ver e vi que realmente ele estava lendo. Então, isso é muito importante para a criança, fazer essa leitura do livro, a leitura plástica, das imagens. Então, é um livro vai começar a fazer ela gostar do livro, gostar de ler. E temos esse daqui, é bem interessante. Você pode pegar uma caixa vermelha e começar a contar para as crianças. Você conta a história que está aqui. E no final, você faz com as crianças o que é feito aqui no livro. Depois que todos viram a caixinha foi parar na classe ou na sua casa. E olha o que tem no final da história. Viu? Então você põe o seu espelho na caixinha e faz a história. Muito legal também. A Flor do Outro Lado, do Roger Mello, é sensacional. Já usei em oficinas para professores, e não eram professores do infantil não, professores a partir do 6º ano. Amaram o livro. Zoom, eu creio que alguns já conheçam. O Zoom é um livro que tem 2 histórias em um único livro. Você vai lendo do começo até o fim, é uma história. Você vem do fim até o começo, é outra história. Muito interessante mesmo. Este dá para você trabalhar o desmatamento, é muito lindo também, é um livro emocionante. Pássaros. Esse da natureza também é muito lindo. Eu sei, gente, que é muito livro, são muitos livros. Não dá para mostrar todos para vocês. Mas eu vou mostrar só alguns aqui que são bem interessantes. Esse vocês vão amar. Alguém aqui conhece o William Breman e o Renato Morricone, o seu amigo. Tem este livro que é muito legal. As crianças amam. Este do bocejo também é maravilhoso. E este de caras animalescas. Grandes. As crianças enxergam bem. Vou mostrar uma imagem para vocês. E assim ele vai trabalhando o bocejo. Esse tamanho a classe inteira vê. Então é um livro muito, muito interessante. A Casa da Árvore. Esse daqui é da Brink Book. Os livros da Brink Book sem texto são lindos. Umas imagens muito interessantes e que dá para a criança observar e descobrir a leitura perfeitamente. Este outro da Árvore Vermelha, muito lindo também. E a árvore. Gente, é demais. Quando você começar a ler o livro sem texto, você não quer parar.
Eu comecei com os ratinhos e uma aluna me presenteou com o ida e volta. Uma aluna, quando eu comecei a dar aula para o magistério. E me apaixonei assim, totalmente pelos livros sem texto. E desde então não tenho deixado de comprar, tenho ganhado de adquiri-los e sempre trabalhar com eles. Então daria para uma nova dica. Todos esses daqui, tudo livro sem texto. Vou mostrar mais 2 e terminamos. Este livro, O Jornal. A autora escreveu depois de uma tarde de chuva na casa do seu pai com os filhos e o vovô estava lendo o jornal, depois eles pegaram o jornal do vovô, começaram a brincar. O que será que eles fizeram com esse jornal? Se você quiser saber, está aqui dentro. Também da Brinkbook, o jornal Patrícia Auerbach. Ela também fez um outro bastante legal. Você chega na classe com o seu lenço, pode levar alguns, dá para as crianças e fala para elas o que você consegue fazer com um lenço. Umas vão amarrar aqui, outras vão querer colocar no cabelo, e assim foi o que aconteceu com a menininha que estava mexendo nas gavetas da mamãe e encontrou um lenço lá. E ela descobriu 1000 maneiras, 1000 é exagero, né? Muitas maneiras de usar, de brincar com o lenço. Está tudo aqui neste livro. Lindo, os dois, da mesma autora. Dá para você fazer um trabalho muito bom com a sua classe. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos.